Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um Talk Grow. Esse que é o bate-papo sobre negócios da Wingrow e o nosso tema de hoje ele é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente porque muitas pessoas não imaginam que existe relação, outras tantas imaginam que existe relação, sabem que existe relações entre esses dois temas, mas nem sempre consegue aplicar de forma tão consistente esse tema. Bom, sem mais delongas, o grande tema do Talk Grow de hoje é espiritualidade e negócios. Tem relação? E se tem, qual? É isso que a gente pretende responder para vocês e abrir esse bate-papo, né? Lembrando, você sempre pode conversar com a gente nos comentários ou mandar e-mail, enfim, por aí vai. Bom, e para abrir esse Talk Grow, eu queria trazer uma frase que eu achei bastante pertinente para esse momento, que é: o heroísmo do trabalho está em acabar o trabalho. É uma coisa bastante assim interessante, né? Porque na verdade não existe nada demais nisso. Essa frase foi dita por São José Maria Escrivá, que tem uma obra muito importante aí no mundo. Ele já faleceu, né? Mas é uma pessoa que deixou uma obra bem legal no mundo. Então, que é o poder do ordinário, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso depois do Paulo. Mas antes de passar a bola para você, Paulo, eu estava vendo também uma outra coisa aqui, que eu achei bastante interessante também, que é uma pesquisa científica realizada por uma revista britânica de psicologia sobre o sentido da vida. E os resultados, eles são, assim, curiosos, né? Nessa pesquisa que essa revista britânica sobre psicologia fez, sobre o sentido da vida, ela conseguiu levantar alguns dados aqui. Então, eu estou com alguns aqui, quer ver? 17% das pessoas entrevistadas falaram que o sentido da vida é aproveitar a vida enquanto puder. 11% falaram que a vida não tem nenhum sentido. 2% disse que a vida é um mistério. E a sua grande maioria disse que respondeu coisas como: o sentido da vida é amar, ajudar, prestar serviços aos demais. Enfim. Bom, então, Paulo, eu passo a bola para você, que é quem tem mais coisas a agregar sobre isso, porque o Paulo é uma pessoa que estuda muito esse assunto há muito tempo já e ama muito essa questão toda. Legal. Esse assunto realmente hoje é diferente, né, Pedrão? Acho que hoje a gente vai poder conversar com o pessoal um negócio completamente diferente do que se falou até aqui, mas que é extremamente importante, né? E muito prático, né? Às vezes tem gente que não se apercebe da praticidade desse assunto e da importância dele, né? E ele é tão importante que ele, como você muito bem falou, né? E nessa pergunta que você fez através desse trabalho lá de alguém de fora, essa primeira reflexão, né, na busca do sentido, né? Então, assim, tem até um livro sobre isso, o nome dele é A Busca do Sentido mesmo, né? E é muito importante a gente perceber o seguinte: o ser humano, ao longo da sua vida, sempre buscou tentar entender tanto as manifestações da natureza, né, a força das coisas da natureza, quanto até da relação, né? Por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo aqui? Ou seja, qual o sentido dessa vida, né? Então, o ser humano busca essa transcendência, ou seja, ele busca se relacionar com Deus desde que a gente tem história da própria humanidade. Sempre a humanidade buscou, seja no sol, seja no horário, uma série de interações que a gente tem com a natureza, para que a gente possa tentar entender o que eu chamaria da lógica de Deus, né? Um negócio meio esquisito, mas muito ousado. Você dizer o seguinte: o que está na cabeça de Deus? Qual o sentido de tudo isso? Então é muito legal a gente conversar um pouquinho sobre isso, sabe? Quer dizer, confessamos a vocês que a gente esse fim de semana esteve participando de um retiro, então um negócio legal que mexeu muito com esse assunto para nós também, mas é muito prático isso daí como um todo, né? E aí eu digo para vocês assim: a primeira reflexão, então, é a transcendência, né? A importância da transcendência, ou seja, dessa relação do homem com Deus, como é que isso se dá, como se desenvolve, como as pessoas se preocupam com isso, e, obviamente, com a consequência que isso tem diretamente no trabalho, né? Então, assim, o trabalho é parte da vida do ser humano. O trabalho dignifica o ser humano, todos nós sabemos disso. Então, é muito importante a gente ter sempre
a relação de que a vida, o trabalho é parte dessa vida e uma parte muito importante na dignificação do ser humano, no sentido que ele tem, né? E aí tem um outro conceito, né? Um outro nome que as pessoas falam muito, né? E às vezes até confundem, né? É a espiritualidade, né? E afinal de contas, o que é a espiritualidade, né? Essa é uma coisa que a gente tem várias formas de interpretar, né? Mas eu diria para você que na minha vida, na minha experiência de vida, assim, profissional, de pai, de marido e tal, ela mostra uma coisa muito legal. A melhor definição que eu tive de espiritualidade foi a do Dalai Lama, né? Ele fala assim, espiritualidade é tudo aquilo que lhe produz uma profunda transformação. Isso é fantástico, né? Porque realmente é a transformação que você não sabe dizer o que é, mas você sabe que ela é uma transformação para te levar mais para o bem, para o lado bom das coisas, para aquilo que faz bem, para aquilo que ajuda, para aquilo que alimenta a alma, né? Então, assim, agora, se você for buscar espiritualidade num, sei lá, num dicionário, numa coisa assim, você vai ver que espiritualidade são todas as formas de buscar se relacionar com Deus, conversar com Deus, trocar de alguma maneira um pouco entender, como eu falei, na transcendência você tenta entender um pouco isso, e na espiritualidade são maneiras de se comunicar com Deus. Então existem vários tipos, eu diria que a religião não deixa de ser uma espiritualidade, porque são várias maneiras de buscar a Deus nesse sentido, né? Então é muito importante a gente começar pensando assim, a espiritualidade é muito praticada no trabalho da gente. E aí você fala assim, mas como espiritualidade no trabalho? Coisa, não, eu não posso, é diferente, né? Eu faço espiritualidade na igreja, no culto, na minha coisa, mas não tem nada a ver com o trabalho? Não, tem tudo a ver com o trabalho. Porque a gente, afinal de contas, a gente não consegue viver sem buscar responder essas perguntas que são difíceis elas não têm uma resposta lógica, né? Qual é o sentido da coisa? Por que você está alegre? A gente tem dificuldade em definir quando a gente está alegre, está triste. Não, a gente sente, mas é difícil você dar nome para a alegria, você não consegue. Mas você sabe sim que aquilo dali te move. Então, por exemplo, numa empresa, uma das coisas mais importantes que a gente tem é a motivação, né? Então, assim, para que haja engajamento, é preciso haver motivação das pessoas, e para haver motivação é preciso haver trabalho de grupo, é preciso haver vontade que a coisa seja verdadeira, né? Por que não dizer, é preciso haver amor, né? Então, assim, é preciso que a gente haja sempre com amor, né? E, aliás, isso aí segundo as melhores visões de espiritualidade, segundo Jesus, por exemplo, o amor é o sentido maior, né? Perguntado sobre o que era o principal mandamento, Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Esses são os principais mandamentos. Então, o amor é que é o caminho de tudo. E o amor é que produz a mudança na gente, de grandes mudanças, né? Inclusive no trabalho. Então, é importante a gente perceber o seguinte, por exemplo, uma empresa, quando ela começa, né, quando ela é fundada, quando ela é feita, ela tem que existir por uma razão de ser, como a gente acabou de falar do sentido da vida da gente. A empresa é a mesma coisa. Ela precisa dizer o que é o sonho dela, o que ela quer fazer nesse mundo de diferente, o que ela quer transformar nesse mundo. E a gente, por sinal, né, Pedro, a gente já falou no Talk Grows anterior, a gente tem alguns exemplos de empresas muito responsáveis do ponto de vista, vamos dizer assim, de formação das pessoas, de contribuição para um mundo melhor, né? Sobre propósito também, né? Lembra disso, né? Lembro. Sobre propósito, missão, né? Isso. Essa Isso é um negócio muito importante, né? E essa questão de espiritualidade e trabalho, né, a relação disso, às vezes a gente pensa em coisas extraordinárias, coisas que estão super longe, que são impossíveis de alcançar, que são coisas que só pouquíssimas pessoas conseguem fazer, e aquela coisa, né? E aí, retomando um pouco na frase que eu disse aqui no início, que é o heroísmo do trabalho está em acabar o trabalho, que tem um pouco a ver com a consistência, né? E se você fazer coisas ultra complexas, coisas que pouquíssimas pessoas sabem ou conseguem fazer, mas na realidade você precisa realizar coisas simples todos os dias, você tem que ter o hábito de realizar, né? Todos os dias. Aí em 30 anos, quando você vê, você fez uma obra, você fez uma coisa incrível. A empresa não deixa de ser uma obra, né? Você fez uma coisa muito boa, que transformou a vida de um montão de gente, e é algo que pode ficar aí, enfim, né? É aquela coisa da consistência, né? E amar o caminho, né? Às vezes a gente vai andando,
olhando muito para o objetivo, para o ponto final, e acaba se frustrando no meio do caminho, né? Mas é gostar de cada dia, de cada atividade, e colocar valor em cada passo, né? Não só quando você chegar lá, né? E você falou bem assim, cara. Na verdade, uma empresa, né, ela, ao ser constituída, é muito importante essa reflexão. O empreendedor, quando faz uma empresa, na verdade, é um ato, né, que a gente pode dizer, do ponto de vista da espiritualidade, de busca de santidade. Porque, assim, o que acontece? Quando imagina você ter uma empresa, seja lá com 1 funcionário, ou 100 funcionários, ou 1.000 funcionários, você está ajudando, de alguma maneira, a sustentar a vida das pessoas, né, e das suas famílias. Então, isso é um negócio muito legal, cara. Para e pensa assim, de saída, o empreendedor, o empresário, ao ter um negócio, ele já está tendo uma ação muito boa do ponto de vista de espiritualidade, porque ele está fazendo o bem. E veja, talvez outra definição e outra forma de ver a espiritualidade é isso, é a busca do bem, de fazer o bem contagiar o mundo. Então, o empresário já é muito isso. E outra reflexão também sobre o papel do empresário, sobre empresas, sobre trabalhos e sobre o trabalho também dos empregados, não é só do empresário, né? É um aspecto muito legal, que é a própria fé. Quer dizer, o que é fé? A definição de fé é meio simples, né? Fé é acreditar sem precisar ver, vamos dizer assim, né? E Eu cada tenho uma religião outra. coloca a Fala. sua fala. Desculpa, não, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que eu tive assim, um imenso prazer de. Foi uma das primeiras frases que me veio à cabeça depois que eu ganhei esse prêmio aqui, né? Que era uma coisa assim que eu coloquei assim como uma meta, né? Mas não dá para enxergar aquilo, né? E aí eu até fiz uma postagem no Instagram quando eu ganhei ele, que é fé é a certeza do que se espera e a prova daquilo que não se vê, que é isso que você disse, né? É isso mesmo. Então, é você simplesmente acreditar e seguir todos os dias, cada hora, você vai trabalhando em cima daquilo. Então, eu sempre digo assim, a fé é o início da vida do empresário. E eu digo sempre que o empresário, cara, e as pessoas, o trabalho, ele além de dignificar pessoas, ele é um exercício de fé. Porque você precisa acreditar no que você está fazendo. Né? A gente sabe que as pessoas melhor sucedidas hoje em dia nas empresas são aquelas que gostam muito do que fazem e que acreditam nelas mesmas e que acreditam na empresa que estão trabalhando. Porque a fórmula do sucesso, nós sabemos, da empresa é você estar com os seus objetivos alinhados com os objetivos da organização e você poder, com isso, encontrar forma de alinhar essa coisa para ser feliz. Então, a empresa consegue um bom resultado com a sua contribuição e você também é feliz porque você está num lugar bom, numa condição boa, num lugar que tem sentido, que tem metas nobres, que tem princípios nobres, né? Então, veja, tudo começa assim, na busca do sentido. Então, veja, desde o início nós estamos falando, você começou a falar nisso, é verdade. Quando você vai encontrando sentido no seu trabalho, o trabalho faz muito mais sentido, quer dizer, por mais que isso possa parecer, né? Então, assim, como é importante a gente ter fé, né? Agora, tem um negócio muito legal, cara, tem uma passagem na Bíblia, né, que é de São Tiago, que diz assim, não basta a fé, né? Me mostre a fé e eu mostrarei as minhas obras. A fé, na verdade, ela tem que ser corroborada com obras. Olha que legal. Ou seja, além de você acreditar, é preciso ter um passo à frente, que é de realizar. E realizar obras. Obras no sentido de quê? De preferência. De caridade, no sentido de ajudar o mundo a melhorar. Então, assim, olha que legal, a gente tem que ter um compromisso com isso. E aí o trabalho da gente é o primeiro compromisso. Porque, afinal de contas, com o trabalho da gente, a gente tem o nosso sustento, pode sustentar a nossa família, pode ajudar quem precisa. Então, já é a primeira coisa. Mas você pode ir além. Lembra que a gente falou no nosso Talk Grow passado também sobre a importância do legado, né? Ou seja, você deixar uma obra para a humanidade em que você vai iluminar o caminho das pessoas quando você não mais estiver aqui, as pessoas que precisam. Quantas coisas maravilhosas a gente tem hoje de pessoas que já morreram há muito tempo e que deixaram uma luz iluminando o caminho das pessoas. Então, é fantástico você olhar que o trabalho com sentido é uma busca de santidade e é uma coisa que te permite ajudar na prática o mundo a melhorar. Então, o trabalho é fantástico. O trabalho feito com amor, feito com fé, né? E um trabalho feito para que as coisas façam sentido, né? Então, nesse sentido, é importante a gente lembrar sempre assim,
o que eu faço tem sentido? Eu estou feliz? Eu estou contribuindo para um mundo melhor? Eu estou fazendo a coisa que vai tocar, que vai fazer diferença no mundo? Sim, a empresa tem lá a sua missão, eu também tenho que ter a minha. Eu costumo sempre dizer isso, eu pergunto para as pessoas em alguns lugares que a gente fala, eu falo assim, você tem o sentido da vida para você? Se você não responder essa pergunta em 5 segundos, é sinal de que você está meio perdido. Né? Defina do jeito que você quiser, não tem necessariamente conotação religiosa, isso aqui não tem. Pode ter, né? Mas você tem que saber. Eu costumo dizer, se me fosse perguntado agora, eu responderia da seguinte maneira. O sentido da vida é a evolução moral, espiritual e intelectual. Só isso. Para mim, é isso o sentido da vida. Então, assim, quando você trabalha, e aí é importante, São Bento falava muito isso, né? Trabalhar e orar. Né? Ou seja, você tem uma conexão entre o trabalho também e a espiritualidade através, por exemplo, da oração. Além da fé, já falamos do legado. E agora nós estamos falando da importância da oração. A oração é um instrumento maravilhoso de transcendência, de conversar com Deus. E é um negócio que qualquer um pode fazer, não necessariamente é uma religião essa ou aquela e tal. O importante é você perceber que existe uma conversa, cara. Isso está claro, já está provado cientificamente. Esses dias eu vi, não sei se vocês já viram, acho que... Quer falar, Pedrão? É aquele momento de reflexão, né? De pausa, refletir, ver se está indo no caminho certo, e também essa busca por qual caminho que eu devo seguir, né? É tentar encontrar realmente qual que é a sua missão na Terra, né? A espiritualidade, eu não estudo tanto, eu comecei há um pouco tempo, mas é um assunto que tem bastante interesse, né? Por isso que até que eu propus que a gente falasse dele hoje, que porque a espiritualidade ela me ajudou muito nisso, né? Em saber qual caminho seguir, né? Porque são tantos caminhos. Então eu queria contar uma historinha aqui, uma analogia aqui. Eu acho que é o seguinte, né? Todo mundo começa a vida. Imagina que você começa a sua vida numa uma estrada onde você não consegue ver o fim dela, quase que infinita, uma estrada larga, toda asfaltada, e você não consegue ver o fim dela. Nessa estrada tem dezenas, centenas, milhares de caminhos de giz, né? Então tem ali um caminho de giz desenhado em azul, que foi seu pai que desenhou, aí tem um outro em amarelo, que foi uma pessoa que sempre foi uma referência muito boa para você, aí tem um outro em vermelho, que foi eventualmente um professor, enfim, tem um monte de caminho de giz ali que outras pessoas desenharam, né? E às vezes a gente fica achando que a gente tem que seguir algum daqueles caminhos. E às vezes a gente começa a entrar em umas rotas, né, de infelicidade, né? Porque na verdade a gente está seguindo o caminho do outro, né? Então a espiritualidade ela me ajudou tentar cada vez mais me aproximar do meu caminho, né? E aí você começa a ver que na realidade você pode pagar aquele caminho e desenhar o seu próprio caminho, né? E aí que entra acho que a coisa que é bacana, que daí é o profissional que não é frustrado. Aquele cara que vai desanimado do trabalho, que está sempre triste, está sempre não vê a hora né? Aquela pessoa que não vê a hora de chegar a sexta-feira e não consegue aguentar a frustração de ter chego a segunda, né? É aquela pessoa que curte o caminho, né? Que ela sabe que tá desenhando o próprio caminho e ela gosta de ir fazendo aquela coisa que é ordinária, aquela coisa que é do dia a dia, né? Mas ela sabe onde ela quer chegar. E ela tem esperança, ela tem certeza, ela tem fé de que, de alguma forma, isso vai aproximar ela daquele caminho ali, né? Daquele objetivo final, né? Mas é aquela coisa de que o objetivo é o próprio caminho, né? O objetivo que você faz ao caminhar, né? Porque você vai redesenhando isso de acordo com o que você vai descobrindo, né? Sobre esse sentido, né? E você vai dando sentido a ela. Era um pouco o que você estava falando. Agora você vê como é que é importante assim, né? Sempre que a gente reflete sobre tudo que a gente faz, a gente precisa perguntar o porquê, né? E isso a gente tem falado sempre, vocês vendo os nossos vídeos anteriores, nossos talk groups e tal, a gente sempre reflete no porquê. Ou seja, o sentido é muito a pergunta, né? Que as crianças fazem com muita sabedoria. Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E aí a gente olha e fala assim para nós, por que eu estou trabalhando nessa empresa? Por que eu estou fazendo isso? E aí, quando você pratica a espiritualidade, você tem a oportunidade de refletir por que você está vivendo, por que você está trabalhando, e aí você vai buscar assim, qual é o sentido do seu trabalho. E aí, como resposta à pergunta do porquê, você vai buscando o como, e você vai definindo metas para você. Então, isso vale para a empresa e vale para as pessoas individualmente.
é muito importante, fundamental a gente ter sempre metas na vida. Eu costumo dizer, as pessoas que às vezes ficam perdidas, né? Tem gente abessa que não sabe, desmotivado, como você acabou de falar, isso, aquilo. Muitas vezes é porque eu chamo, são pessoas SP, são pessoas sem projetos de vida, né? Ou seja, a gente tem que ter projeto, cara. Você tem que ter um sonho na vida, vários sonhos, você tem que querer realizar. Agora, se você não tiver mais sonhos, você está morto, né? Morrer é não ter mais sonho. Sonhar é fundamental. Agora, de preferência, sonhar coisas boas, né? Porque pode ter gente que sonha coisa ruim. Agora, vamos sonhar coisas boas, faz muito mais sentido, nos deixa muito mais cheio. Então, assim, é muito importante a gente juntar essas duas coisas. Ou seja, a espiritualidade e o trabalho tem tudo a ver um com o outro, né? Por exemplo, tem outro exemplo, você comentou uma coisa legal, que eu chamo que é um negócio fantástico em espiritualidade, chamado discernimento espiritual. É você, em última análise, vamos dizer assim, a grosso modo, né? É você pedir a ajuda de Deus para as suas decisões. Isso é um negócio, cara, fantástico, prático e sensacional. Tem gente que pensa que isso é coisa, não, isso aí é só, eu não sei fazer essas coisas, não aprendi. Não, não, não. É só uma questão de você ter fé, você rezar, você acreditar e você trabalhar, tá? Então, assim, é importante, depois de você fazer todas as reflexões, isso, os mais práticos, vamos dizer assim, os seres humanos mais práticos que fizeram muita coisa, eles são assim, eles rezam muito, orar e trabalhar. Tem que trabalhar para realizar, para empreender. Só que para empreender você tem muitas decisões a tomar. Decisões de caráter ético, por exemplo, você tem que tomar decisões difíceis na vida. E o brasileiro, e o empresário brasileiro vive se perguntando, vou pagar impostos ou não vou pagar impostos? É uma questão ética, mas que tem a ver com princípios. Então o cara tem que olhar e dizer o seguinte, não, impostos, eu sempre digo isso e vou voltar a falar, os impostos são para serem pagos. Você tem que pagar imposto. Agora, o Brasil cobra caro demais, você vai lá, você vai brigar, você vira deputado, senador, vereador, você vira o que você quiser virar. Mas você tem que pagar imposto. Imposto é decorrente da sociedade. Mas tem muito bandido no Brasil, tem corrupção, então vai lá, ajuda a mudar. Agora, mais do que isso, você como empresário, além de ter essa posição, você pode pensar o seguinte, o meu negócio tem que ser muito inovador. É verdade, porque eu tenho que ter margem para pagar esses impostos todos que tem no Brasil. E para pagar isso tudo, eu tenho que ter produto que venda com margem boa. Então, você tem que buscar inovação. Ou seja, a gente tem decisões, o empresário, a vida nossa é de decisões todo dia. E quando a gente tem Deus na vida da gente, quando a gente usa a espiritualidade como instrumento de decisão, isso é impressionante como isso ajuda. Quando você não sabe o que faz, muitas vezes não é a resposta certa. Você dizia, muita gente no meio empresarial fala, você tem que decidir, o negócio é rápido e tal. Se você pode, muitas vezes você fala o seguinte, não decide naquela hora. Vai buscar Deus, vai buscar oração, vai rezar e vai ouvir o que Deus te fala, cara. Eu costumo dizer que Deus joga pedrinha para a gente. Ele dá um monte de dica para a gente, confirmando o caminho. Experimenta verificar na sua vida, isso certamente aconteceu. Às vezes a gente não percebe assim, os reflexos de uma decisão, né, bem tomada ou mal tomada. E às vezes a gente não para para pensar, na realidade uma decisão ela abre um monte de caminho e ela abre um monte de portas ou fecha, né? É um negócio tão sutil, mas uma coisinha que você falou que não desceu legal numa pessoa, às vezes você nem percebeu, mas acabou fechando uma porta ali, é uma pessoa que poderia abrir, 5 portas, 10 portas, sabe? Aí você acaba, às vezes, você começa meio que, quase que travar o fluxo da vida, assim, quando você toma uma série de decisões ruins, né? Então, nessa questão ainda da caminhada, né? As decisões, elas são uma das coisas mais importantes, que você chega em algumas encruzilhadas, você tem que ir para lá, para cá, ou às vezes você tem dezenas de alternativas, né? E alguma coisa tem que ser feita, né? Assim, prático isso. Ou seja, eu sempre digo o seguinte, eu confesso a vocês, né? Isso é muito pessoal, mas eu digo assim, eu não tomo decisão importante nenhuma na minha vida sem discernimento espiritual. E aí, volto a dizer, isso não é nada mais, nada menos do que rezar, né? E rezar, orar, confesso a vocês, para mim, eu sou católico, né? Cristão católico, para mim a escuta da palavra também é uma coisa fundamental. Ou seja, olha só a importância, cara. A Bíblia é a história do relacionamento do homem com Deus
nos últimos 3 ou 4 mil anos. Então, assim, cara, você vai prescindir da experiência, da transcendência, da espiritualidade que que a Bíblia tem. Tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, acho que todo mundo sabe, Novo é depois de Jesus, e antes de Jesus é o Antigo Testamento. É a história de relacionamento de Deus com a humanidade, cara. E Deus ensinando a humanidade. Né? Eu costumo sempre dizer a importância de Abraão, por exemplo, na nossa fé. O Abraão é pai da nossa fé. Foi o cara que Deus chegou e falou para ele, ó, eu quero seu filho. Ele falou, o quê? Filho único. Deus falou, ó, vai lá no lugar tal, coloca ele lá que ele vai morrer, você tem que matar seu filho e me entregar o seu filho como prova de amor. Ele olhou e falou, nossa, mas Deus mandou fazer, ele foi lá e fez. Pegou o filho, chegou para o filho e falou, filhinho, nós vamos sair agora para passear ali, mas vamos ter que... Aí o filho estranho, pai, o que nós vamos fazer? Ele não posso falar e tal. Foi andando. Chegou lá no lugar, botou o filho em cima da mesa. Quando ia matar o filho, Deus chegou para ele e falou, para, porque você não precisa matar seu filho. Você fez a coisa mais importante, você me respeitou e você acreditou em mim, mas não é para matar seu filho. Então, assim, é preciso a gente ter muita fé. A gente precisa perceber que, voltando à leitura da palavra, a importância da escuta da palavra, a importância de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, ou o seu livro que você tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai lá, é o seu livro. Você tem o livro sei lá, o Alcorão, você vai ler o Alcorão. Você vai se envolver. Porque eu sempre digo o seguinte, uma coisa muito importante na vida é você não ser trivial. Você precisa buscar o melhor das coisas que a gente faz na vida. Então, quando você está falando de espiritualidade, você tem que entrar um pouquinho mais fundo na sua fé para poder desenvolver e descobrir a magia e as coisas fantásticas que tem quando você percebe que entre você e Deus tem uma proximidade muito maior. A gente só não consegue enxergar, mas que Deus está aqui no meio de nós, isso está muito claro. Jesus falou isso e a gente sente isso. É muito forte quando a gente tem a presença de Deus. Então, é importante a gente perceber assim, o trabalho é um meio de exercitar a espiritualidade da gente e desenvolver e buscar a santidade. Né? Veja, quando a gente fala buscar a santidade também, é outro assunto, alguém fala, santidade? Eu, santo? Não tem nada a ver com isso. Ou seja católico ou não, alguém fala, não tem nada a ver com santo, santo é coisa para os outros. Não, é como você falou no início. A santidade pode ser conseguida no dia a dia. E São José Maria Escrivá fala isso. Ele fala isso. Só concluindo, uma pessoa muito espiritualizada, né, que desenvolveu uma coisa que chama-se Equipe Nossa Senhora. É um grupo que existe na Igreja Católica de desenvolvimento da espiritualidade conjugal. Né? O padre que fez esse movimento, ele fez isso na busca, na intenção de que qualquer um pode buscar a santidade, como no caso, esse padre fez através dos casais. Então, ou seja, o casamento proporcionando a você a oportunidade de se santificar. O que é se santificar? É ser um ser humano muito melhor. É ser uma pessoa que vai poder ajudar o mundo a ser melhor na prática. E, no caso, esse padre, que na verdade caminha inexoravelmente para se tornar um santo, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, que quer ser santo, etc., entre aspas, né? Ele foi um cara que fez isso muito via casais. Então, assim, um casal em conjunto pode buscar um desenvolvimento de espiritualidade violenta. E essa espiritualidade é uma coisa muito fantástica, que aí um viés dela é a santidade. O que é a santidade? É se aproximar ao máximo das coisas que Jesus falou e das coisas que Deus gosta. É fazer o bem, é amar, é perdoar. Né? Então, assim, a gente se santifica na medida que a gente tem paciência, tem amor com as pessoas. Então, a santidade pode ser obtida, e aí esse padre que se chama Henrique Afarrel, ele fez isso através de casais. São José Maria Escrivá fala que isso você pode obter através de todo e qualquer trabalho que você tenha, no seu dia a dia. A dona de casa, o trabalhador, o jardineiro, o empresário, podem se santificar e santificar isso. Nesse ponto, uma outra coisa que São José Maria Escrivá falava é que nem todo mundo pode ser rico, nem todo mundo pode ser famoso, nem todo mundo, enfim, pode ser uma série de coisas que é uma coisa de desejo, né? Mas todo mundo pode buscar se santificar. E na realidade, isso
você sendo um ser humano muito melhor, né, independente de qual é a sua doutrina, né, independente de qualquer coisa, você sendo um ser humano melhor, você certamente vai ser muito mais feliz, né, e aí a vida vai ter algum sentido, né. E eu acho que é isso, né, porque você buscar ser um ser humano melhor, é você realmente, assim, tá de bem com a vida, tá em paz, tá feliz, e aí a vida é muito mais leve, né, muito mais tranquilo, né, você não corre menos risco, às vezes, de cair numa depressão, aquelas pessoas que acabam indo por esse caminho, enfim, por uma série de coisas. Mas isso eu acho bastante interessante também, porque às vezes a gente fica com aquele desejo meio vazio, né? Sendo que o ordinário, ele pode te levar a uma coisa extraordinária que você nem imaginava, né? Em vez de ficar com aquele desejo vazio e sempre uma vida vazia, às vezes você alcança aquela coisa que você achava que era uma coisa tão desejada e ainda continua aquela coisa meio vazia, né? É aquela coisa, muita gente pensa, né? Aquela coisa, putz, aquele cara não tem nada ali, parece ser tão feliz, né? Eu que tenho tudo aqui, não consigo nem ser nem 10%. Eu não estou fazendo, é, não estou fazendo nada assim de pobreza, nem nada assim. Acho que você tem que buscar assim conquistar as coisas na vida, né? Mas de um jeito que faça sentido, né? Não é conquista pela conquista, não é riqueza pela riqueza, né? É ela fazer um sentido na sua obra, né? No seu projeto de vida, enfim, e por aí É, vai. a gente mostrou no Talk Go aí, dos anteriores, a gente falou de alguns exemplos, né? Eu lembro sempre da Khan Academy, né? Falamos da Udemy e tal, mas a Khan tem um sentido muito forte, né? De ajudar o mundo via educação também, a Udemy também, a melhorar. E aí eu sempre gosto de fazer uma reflexão, né? E muita gente tem muita dificuldade de saber a história de santos, né? E assim, não é uma questão de eu ser católico, é só para explicar para as pessoas o seguinte sentido. O que é o santo, né? A igreja, ela tem o seu processo de santificação, de reconhecimento da santidade, tem lá uma burocracia para que isso aconteça e tal. Agora, o mais importante é o seguinte, santos não são só aqueles santos que estão eleitos pela igreja, muito pelo contrário. Santo é todo aquele que, na vida ordinária, conseguiu se transformar e entender o sentido da coisa, e mais do que isso, tá? Conseguiu dar prioridade total a Deus e ao amor e à caridade, ao serviço desinteressado a Deus e às pessoas que estão no mundo. Então, os santos, pare para reparar o seguinte, os chamados pela igreja assim, e os não conhecidos pela igreja, eu chamo sempre, os santos podem ser nossos pais, pode ser o vizinho daqui do lado, pode ser uma pessoa que faz as coisas, a vida dela com intenso amor, que se dedica a ajudar o próximo, esse é o santo. Então, ser santo não é necessariamente estar no céu, não errar. Nós, todos que estamos aqui, eu costumo dizer que aqui é uma passagem de evolução espiritual, eu pessoalmente penso isso muito fortemente, e estamos aqui para evoluir espiritualmente. Então, quando a gente faz coisa legal, e mais do que isso, quando a gente deixa uma obra, olha como é que as coisas sempre se relacionam. Fé, falei anteriormente, obra, e santo é isso, é alguém que deixa isso muito legal para um monte de gente se beneficiar no futuro. O que seria do mundo se a gente não tivesse tantas pessoas que fizeram tanta coisa de bom? A gente sabe que existem as coisas boas, existem as coisas ruins. Existem os santos de Deus, existem as coisas ruins, que tem vários nomes, cada um chama de um nome. Diabo, Ô, demônio, sei Paulo, lá. isso é legal, né, porque A opção é nossa, de escolher qual que a gente quer. é, isso é legal porque às vezes tá aquele caos, né? Aquele conflito, né? Ninguém consegue se entender, ninguém consegue se resolver. E aí no meio entre essas duas coisas, entre você se conhecer, você saber e buscar o bem e os negócios, né? Que era a pergunta inicial. Aí alguém vem com uma ideia, com uma solução, né? E elimina um pedaço, pelo menos, daquele caos ali, e você cria meio que um entendimento. Então, às vezes vem com uma ideia nova, um ecossistema, uma ideia que é um ecossistema, e um montão de gente começa a se entender e começa a realmente progredir, fazer alguma coisa boa, e para de brigar e começa a trabalhar junto, né? E isso, as ideias, os ecossistemas, né? Se fala muito em ecossistema hoje em dia, né? E não é ganhar sozinho, né? É criar realmente um sistema e permitir que várias pessoas ganhem com você, ou seja, que haja um entendimento maior e uma evolução de todo o grupo, né? Aquela história dos elásticos lá, né? Se você começar a crescer demais e não puxar as pessoas para cima, o elástico estoura e aí acabou a ligação, acabou a conexão, né? Então é realmente pegar todos os elásticos e puxar todo mundo um pouco para cima para que elas permitam que você continue.
É daí que vem o ecossistema, né? E às vezes tá aquele caos, alguém vem com uma ideia nova, vem com uma solução, vem com um aplicativo, né? E, e começa a fazer as pessoas se entenderem um pouco melhor e trabalhar junto e progredir um pouco mais, né? E aí vem uma coisa bem legal, assim, dos negócios, né? No meio disso, assim, né? Então a importância de qualquer líder, eu acho, buscar um pouco mais de espiritualidade, né? Eu estava lembrando aqui de uma coisa que eu pratiquei muito, principalmente na minha infância, foi Taekwondo, né? Que é uma arte marcial. Acho que é legal que entre uma coisa que é o poder do grupo, né? Então, assim, toda aula de Taekwondo era uma coisa, aquela coisa religiosa, né? Toda aula de Taekwondo, no início de todas as aulas, a academia de Taekwondo que eu fiz é uma academia bastante tradicional, aqui de Campinas, e todo início de aula a gente fazia lá os juramentos do Taekwondo, os princípios do Taekwondo, né? Então, essa coisa do princípio é uma coisa que eu levo muito na minha vida, assim. Eu acho que o princípio, ele é muito importante. Às vezes você não sabe o que fazer, o que decidir, volta para o princípio, né? Às vezes você não consegue com métodos, com ferramentas, você não consegue tomar uma decisão, mas certamente o princípio vai te ajudar. E uma das coisas que a gente sempre fazia era citar os juramentos do Taekwondo, que são 5, né? O primeiro é cortesia, integridade, perseverança, domínio sobre si mesmo, espírito indomável. E era muito legal porque a gente citava isso, ia lá, fazia aula, e às vezes estava com uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, e você voltava no princípio. Então, a perseverança. Então, às vezes, alguém abria espacato, você não abria. Mas você ficava perseverando até que depois de 2 anos eu conseguia. Eu fiquei anos até conseguir abrir espacato e consegui. Porque eu ficava lembrando daquilo, né? Preciso perseverar, preciso perseverar, preciso perseverar. Então, aquilo ali meio que vai entrando, né? E aquela coisa que era 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. E 3 vezes por semana, a gente sempre repetia isso, praticava o taekwondo e ficava... Porque o nosso mestre, o nosso professor, às vezes era o mestre, às vezes era o professor, ele instigava isso, né? Quando ele encontrava uma dificuldade e você não conseguia ultrapassar aquela dificuldade, às vezes ele vinha e te dava uma técnica, mas às vezes ele vinha e te lembrava o princípio. Né? Quando ele via que você tinha muita dificuldade em uma coisa, ele deixava a técnica um pouco de lado e via com o princípio. E aí às vezes você perseverava, às vezes você fazia alguma coisa diferente e conseguia alcançar o objetivo através do princípio, não da técnica. Porque algumas academias elas ficam muito presas na técnica. Né? E o princípio é muito mais importante. Porque a técnica pode mudar, a ferramenta muda, ainda mais hoje em dia, né? As ferramentas mudam tanto, né? Mas os princípios, eles precisam ser princípios bons, né? Precisam ser os mesmos princípios de antigamente, aqueles que eram bons, a gente precisa manter, né? Que é até um pouco do nosso slogan, né, Paulo? É verdade, é verdade. Novas ideias, antigos ideais, né? É muito importante também, você sabe que quando você falava isso, Pedro, eu me lembrei você falou bem da importância da perseverança, né? Em tudo na vida, né? Porque, afinal de contas, quando você traça um objetivo, seja ele pessoal, profissional, empresarial e tal, é importante perseverar para chegar naquilo que você quer, vai ter dificuldades, 1000 no caminho, né? Mas, mais uma vez, a espiritualidade ajuda você a enfrentar os problemas, não a evitar ter problema, nem deixar de ter problema, mas sim em como enfrentar os problemas, né? E aí também me fez recordar uma coisa muito importante no mundo corporativo, né? Olha só a reflexão e a relação entre a espiritualidade e o trabalho. Por exemplo, via um assunto que a gente pode chamar de perdão. A importância do perdão, cara. O perdão é um negócio fundamental. E nas organizações, o que é o perdão na prática? É a possibilidade de você errar e ser estimulado a errar para aprender a fazer mais e melhor. Então, as melhores organizações são aquelas que permitem as pessoas errarem, porque elas vão estar experimentando e modificando. Já as organizações tradicionais e que não querem a mudança, elas são rígidas demais. E ser rígido demais, uma das coisas é não perdoar. Quando você vai na Bíblia, lá perguntaram para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7? Jesus falou, não, eu devo perdoar quantas vezes? Jesus falou 70 vezes 7. Ou seja, no sentido de que sempre perdoar. Ou seja, a gente tem que acolher. E para perdoar, o que você precisa ter? A condição fundamental para o perdão é o amor. Então, assim, ou seja, as práticas fundamentais, os princípios de vida, os princípios de ordem de espiritualidade que você possa definir na sua vida, isso é que é importante, é ter esses princípios, perseverar neles e fazer com que, e praticá-los mesmo. Às vezes tem isso também, muitas vezes as pessoas falam muito, isso é comum à beça. As pessoas falam a beça, vai lá na igreja todo dia, vai aqui, vai ali, e não pratica. O que adianta? Então não adianta nada. Então, ou seja, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, inclusive no trabalho.
E o trabalho é, sim, um lugar de praticar a espiritualidade. Lógico que é. É um lugar onde você tem uma oportunidade sensacional. Quem é chefe pega um funcionário com problemas. Tem pessoas que estão... A gente sabe, quando tem problema de saúde, quando tem problema na família, né? Eu lembro aí, ele sabe do que eu estou falando, o Dieguinho, né? Se um dia ele vai ouvir isso, e ele vai lembrar como é que é difícil quando você tem um pai passando uma dificuldade, tendo um câncer violento, né? Que come a pessoa, que vai indo. Nossa, e você precisa encontrar uma empresa que tenha acolhimento, que tenha amor, que as pessoas possam respeitar a sua dor e perceber que aquilo é um negócio transitório, não é um negócio permanente. Você não vai mandar o cara embora porque ele está tendo problema, ele precisa ver o pai dele, ver isso aqui. Não, ao contrário, é apoiar, não é negar o apoio, não é negar o amor. Então, a importância do perdão na prática, da organização, é uma coisa fundamental. Então, assim, é isso que eu digo. Você vê, se a gente ficar aqui conversando, vai durar 13 horas. E você Porque falou... é muita coisa para a gente ver a prática disso daí, não é, Pedro? E às vezes você falou um negócio muito legal, né? Porque às vezes, por causa de uma falha, de um dia, de uma semana, de um mês, você corta um fluxo inteiro, manda alguém embora, etc., e esquece de um projeto maior, né? Que é uma coisa de 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá, quem sabe 50 anos, 100 anos, aí algumas pessoas já não estariam mais aqui. Mas enfim, assim, as pessoas esquecem da coisa maior, né? Você olha só para um dia, puxa vida, mas olha um ano, né? Quais foram os outros 364 dias bons, né? E às vezes a gente fica preso no detalhe ruim, né? Esquece do todo, que pode ser um negócio muito melhor, né? Então, acho que também persistir um pouco, né? E realmente tentar aprender com o erro, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, que é o custo do aprendizado. Todo aprendizado tem custo, né? Você tem que pagar esse custo, não tem como. Ainda mais agora no digital, né? Às vezes a gente vê a pessoa fica agoniada, desesperada, porque gastou R$ 500 e não deu nenhum resultado. Puxa, mas vamos procurar quais são os outros R$ 500 que podem dar um puta do resultado. Então, assim, todo aprendizado tem custo, não tem como. Você acha que... Você estava falando outro dia, né, Paulo? Sempre vem um pouco de osso, né? Nunca é só... Você tem que aceitar também que o caminho tem algumas pedras, né? E você vai procurar, né, uma coisa boa ali, mas não é que não vai existir. Em todos vai existir. Mesmo que você esteja com pessoas experientes, você espera, obviamente, que tenham menos pedras. Mas não significa que não vai haver nenhuma pedra, né? Até porque o mundo muda a todo momento, né? Algumas coisas são colocadas ali, mas é uma coisa bastante legal, assim, que daí eu acho que a gente entra numa outra coisa que é a questão da confiança, né? As pessoas parecem que elas estão perdendo muita confiança, né? Você precisa confiar um pouco mais, né? Aí tem uma outra historinha aqui que eu queria trazer, que é assim, aí tem uma outra coisa, assim, que é a única coisa que você pode controlar é você. E olhe lá, né? Você não consegue controlar o outro, você consegue no máximo influenciar, com exemplos, né? Com coisas que você pode falar, com coisas boas, né? Com práticas, né? Você pode influenciar, mas nunca controlar. Você nunca vai conseguir controlar os outros. O seu time, né? A sua equipe, seus clientes, né? Enfim, você não consegue controlar eles nunca, né? Você só consegue influenciar. E aí, para influenciar, você tem que se conhecer muito bem, né? Para saber o que falar e o que fazer, né? Aquela história. O pai que estava ensinando o filho ali a andar de bicicleta, aí colocou o filho na bicicleta, colocou as rodinhas e ficava o tempo todo empurrando ali. E não conseguia nunca soltar, né? Aí tirou as rodinhas e ficava empurrando ali com a mão no banquinho ali. Não conseguia nunca soltar. Chega uma hora que você tem que simplesmente empurrar e confiar que não vai cair, que se cair vai levantar e vai continuar, né? Não adianta querer ficar segurando tudo o tempo todo, achando que o outro não vai parar em pé sozinho, né? Não, tem que deixar. Só que aí você tem que aceitar que erros vão existir. É isso aí. Não estou falando para você viver de erro, né? Ninguém consegue viver de erro. Mas você tem que aceitar que nem tudo vai ser do jeito que você quer. E aí que vem essa relação. Só que aí você tem que confiar que ele vai levantar e vai acertar da próxima vez. E aí você influencia para que ele acerte. Você vai lá, conta uma experiência sua, indica um livro, paga um curso para a pessoa fazer, né? E faz alguma coisa para mudar, né? Mas ficar tentando... Não existe ninguém perfeito. A importância de reconhecer que errar é humano e deve ser estimulado no sentido de que sempre tem aquela máxima que diz, né, Thomas Edison fez mais de 1000 experimentos até fazer a lâmpada. Então, ou seja, errou pra caramba. Então, assim, e nas organizações, quando a gente erra, a gente precisa ser acolhido.
e não tripudiado, né? E nesse sentido também eu queria lembrar para vocês também um negócio legal. Quando a gente fala de espiritualidade, vocês viram como a gente falou aqui de sentido, né? De missão, de fazer sentido, por quê. A conexão disso tudo com as organizações, do planejamento das organizações é total. Então, por exemplo, o assunto OKR, né, que vocês têm, a gente é especializado nesse assunto, eu acho que algumas pessoas sabem disso, é um negócio fantástico, porque é uma ferramenta que exatamente estabelecimento de objetivos e metas de uma empresa. Ou seja, partindo da missão e da visão da empresa, junto com os princípios dela, valores e princípios, você desce o que você quer para fazer um ano, e para você fazer isso, você tem uma disciplina de execução violenta. E esse método ajuda isso a acontecer. Você foca, você engaja as pessoas, você compromete todo mundo, você motiva todo mundo. Então, é extremamente importante a gente ter fé no trabalho da gente. A gente trabalhar muito, mas a gente acreditar. A gente tem que acreditar nas pessoas, a gente tem que acreditar nos nossos caminhos escolhidos, mas, para isso, a gente tem que criar um clima. Né? As coisas tudo tem... Por exemplo, confesso a vocês, hoje vocês estão vendo que está tudo diferente aqui. Vocês devem estar sentindo barulhos estranhos. Eu estou lá de fora, aqui no lugar externo, aqui, e aí já passou avião, já passou passarinho, já passou um monte de coisa. Porque, assim, hoje é um dia especial, então eu não estou na biblioteca falando da biblioteca, eu vim para a área externa. Ficou bem bonito esse cenário, com a natureza, sentindo o cheirinho, sentindo o passarinho cantando. É bem verdade, tem um cachorro que vai latir, tem um vizinho que toca lá alguma coisa e tal, mas, assim, é preciso você buscar um ambiente que te permita fomentar, estimular o comprometimento, estimular as pessoas a praticarem, darem o seu melhor, estarem se sentindo bem. Então, isso tudo é arte. Eu sempre digo, né? A gestão e a administração é uma arte. É uma arte de você obter o melhor das pessoas e contribuir o máximo para que elas se dignifiquem, para que elas façam bem. Então, assim, trabalhar, gente, tem tudo a ver com isso daí. E eu digo mais, eu acho que quem perde a oportunidade, isso é muito sério, quem perde a oportunidade de conhecer como a presença de Deus é importante no seu trabalho, está perdendo uma oportunidade assim fantástica de evoluir, de crescer, de poder fazer um mundo melhor. Cara, é impressionante como é que a gente precisa de Deus e como a gente precisa estar junto e como a gente tem Ele perto da gente, muito mais do que a gente possa imaginar, às vezes. Então, assim, isso é no dia a dia. Quando você toma uma bronca de um chefe, quando você toma não sei o quê, em vez de você sair gritando, dando chilique com a pessoa, você tem que processar, vai para fora, pede para sair, não sai brigando, dando chilique, não dá. Né? Tem uma passagem das bem-aventuranças, eu sempre gosto dessa passagem, ela é sensacional, ela sintetiza o caminho da felicidade. Né? Jesus fez isso, está lá em Mateus 5, né? Capítulo 5, de 1 a 12, se não me engano. Ela fala mais ou menos o seguinte: bem-aventurados no sentido de alegres, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, que possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados bem-aventurados também os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E, por fim, bem-aventurados sois vós quando tudo fizerem, buscando seguir aquilo que eu falo, e vocês forem perseguidos, caluniados, etc., etc. Estejam certos de que Jesus fala: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então, assim, cara, que é coisa mais maravilhosa você ter certeza de que você tem Deus do teu lado. E Jesus falou isso: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei junto deles. A gente tem Deus junto da gente, cara. A gente pode fazer muito mais coisa do que a gente faz hoje. A gente pode ajudar muito mais o mundo a ser melhor. Por que a gente não faz? Tem que fazer. Agora, como? Se organiza, o mínimo. Prioriza a coisa, dá tempo para o que é importante. Quanta coisa a gente faz de urgente, de besteira, e podia estar fazendo coisa diferente. Aquela passagem de Jesus, perdido aos 12 anos, se perdeu de toda a família e tal. O pai e a mãe ficaram 3 dias desesperados procurando Jesus e encontraram ele no templo rezando.
no meio de um monte de gente, conversando, ensinando as pessoas. Aí o pai e a mãe dele desesperado, mas olha, por que você está fazendo isso? Por que você fez? A Maria falou, por que você fez isso com a gente, meu filho? Ele falou, pai e mãe, por que vocês se preocuparam? Vocês não sabiam o que eu estava fazendo as coisas de Deus, me preocupando com as coisas de Deus, me ocupando das coisas de Deus. A gente se ocupa tanto de tantas coisas que não são legais. Por que a gente não se ocupar das coisas de Deus no trabalho da gente, na casa da gente, na família da gente? A gente vai ser muito mais feliz, vai ser muito mais produtivo. Então, as coisas de Deus, as coisas da espiritualidade, não são teoria, elas são práticas, são coisas maravilhosas para a gente viver no dia a dia. Então, assim, e a gente fala assim, nessa caminhada que a gente tem de vida, isso foi muito importante, ajudou muito. Pode ajudar você, que às vezes está aí num caminho apertado, coração apertado. Quantas vezes, né? A gente acha que não tem solução, que as coisas não têm caminho, que não tem jeito, que não tem... Tem sim, cara. Reza mais, cara. Eu digo, quando você não sabe o que fazer, não faz nada. Reza. Reza e pede a Deus luz, que Ele vai te ajudar. Então, assim, isso vale do trabalho, mesmo jeito, igualzinho no trabalho. Isso não é coisa só da igreja, só do sábado e domingo, só da... Não é, não. É dia a dia. A gente é um todo. A gente não é pedacinho. E a gente, como um todo, a gente tem esse lado da transcendência, a gente tem espírito, a gente tem alma. Quando a gente vê uma pessoa morta, e todo mundo aqui já viu alguém morto, é a coisa mais terrível. É você ver a pessoa ser um espírito. Tem gente até que diz, eu não sei se isso é verdade, que já tem um teste provando que as pessoas, quando estão mortas, e se você pesar um morto e ficar acompanhando no gráfico, quando ele morre, ele diminui o peso dele. Porque o que se fala é que a alma pesa, e que a alma vai embora, e que a alma indo embora fica só o material, fica só o corpo. Ou seja, a gente é espírito e é corpo. A gente precisa assumir essas condições e essa força que a gente tem. Então, assim, é legal você perceber isso tudo e se apoderar, assumir a importância disso para você, né, Pedrão? Só não pode deixar a alma pesar demais, né, Paulo? É verdade, é verdade, é verdade. Carregar tanta coisa, sim. É verdade. Eu diria que, assim, como tudo na vida, né, a gente tem que estabelecer as prioridades e os momentos e as coisas. Agora, é importante, nesse momento que a gente está falando desse assunto, a gente perceber a dimensão que ele tem para que a gente possa tirar realmente um bom proveito e se transformar. Né? Lembra que eu falei no início de tudo? Que eu falei que Dalai Lama falava, né? Espiritualidade é tudo aquilo que lhe produz uma profunda transformação. Então, você precisa ser melhor, a gente precisa buscar evoluir. E esse é um processo longo e que vai para, né? Enfim, toda a vida da gente, inclusive na vida profissional da gente. Né? Uau, Paulo, bom, muito bom, realmente é um assunto bastante inspirador aí, eu espero que, eu realmente desejo muito que todos encontrem, né, qual que é a relação entre espiritualidade e trabalho, que são duas coisas que elas precisam andar junto, né, porque a maior parte do tempo nosso a gente está trabalhando, né, depois dos 20 anos você vai ficar trabalhando até os seus 60 anos e a maior parte do seu tempo você vai passar trabalhando. Então eu acho que se você conseguir encontrar as relações entre espiritualidade e trabalho, com certeza vai ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz. Eu acho que esse que no final acaba sendo o objetivo. Então, para esse Talk Grow não ficar muito longo, vamos encerrando ele por aqui, né, Paulo? E, bom, eu sempre lembro você de se inscrever no nosso canal no YouTube, você acompanha a gente nas nossas redes sociais, você pode participar mais do Talk Grow acessando www.wingrow.com.br/talkgrow. Lá tem uma coisa especial para você, você pode acessar lá e ver tudo que a gente está preparando para você. E se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho das notificações aqui do canal no YouTube. Bom, e para fechar aqui, eu queria fazer uma coisa diferente que não foi feito nos outros, que é antecipar aqui um pouquinho quais são os próximos assuntos. E, na realidade, eu vou sugerir aqui, Paulo, eu vou dar 2 assuntos que eu pensei que são muito bons e você escolhe o assunto do próximo, pode ser? Pode. Legal. Então, o que eu pensei, são 2 assuntos que eu acho que são muito bons e o Paulo vai escolher então um deles. O primeiro é atitude digital e o segundo é o poder da execução. Qual que você quer falar do próximo, Paulo? Eu queria os 2, cara. Então, que tal o seguinte? Para o próximo, a gente faz o poder da execução. Tá, ok. E o atitude digital, que é também
igualmente importante, a gente deixa ele para o outro. Já fica até programado. O outro, depois da execução, seria a atitude digital. Pode ser? Pode ser. Então, pessoal, já tem os próximos 2 assuntos aí. No próximo Talk Grow, nós vamos falar sobre o poder da execução e no outro, atitude digital. Muito legal. Bom, muito bom. Então, eu também estou feliz com tudo isso. Espero revê-los em breve. Agradecemos o tempo de vocês. Pedrão, valeu. Obrigado também a todo mundo. E confesso que Deus nos abençoe nessa caminhada. Grande abraço a todos. Falou. Obrigado. Valeu. E vamos continuar essa caminhada aí. Está sendo bem legal. Tchau, tchau. Valeu, tchau.